Olha, com o objetivo de selecionar entidades executoras de assistência técnica e extensão rural, estão abertas as inscrições para o edital ATER Bahia Sem Fome, do Governo do Estado. O prazo se encerra no dia 1º de abril. A chamada pública vai beneficiar até 20.510 famílias agricultoras, o que deve elevar a cobertura baiana para 145 mil famílias assistidas. A gente vai entender um pouco mais esse edital, saber de mais detalhes, conversando com o superintendente da Bahia Ter, que é a Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural, Hans Almeida. Aqui conosco, um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo, Hans. Bom dia. Obrigado, a satisfação é nossa e quero dizer que para a gente é um motivo de muita alegria. Eu que sou lá do interior da Bahia, de Itabuna, e lá a Interativa, quando eu assistia o primeiro programa lá com o Oziel, quando eu acabava o Oziel, vocês entravam, eu estava na estrada, sempre estava ouvindo vocês. Para a gente é uma satisfação estar aqui com vocês. Satisfação toda nossa, muito obrigado. Eu falei aqui programa ATER Bahia Sem Fome. Esse ATER, numa referência à assistência técnica e extensão rural, vocês estão se referindo ao termo como ATER mesmo ou ATER? ATER. ATER mesmo, não é isso? Isso. E eu fico aqui imaginando a amplitude de um programa como esse. Como é que está sendo o critério de seleção, ou como serão, né, selecionadas as entidades executoras de assistência técnica e extensão rural, inclusive para garantir eficácia e transparência na distribuição dos recursos, né, Hans? As entidades, elas são cadastradas, primeiro elas se credenciam num sistema nacional, né, que é ligado ao MDA, e esse sistema nos dá o ok e a gente faz o cadastro na Bahia. O cadastro na Bahia, ele também vem por dentro de um sistema e ele é submetido ao Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, onde a gente tem toda a sociedade civil ali representada, com 2/3 da composição do Conselho e 1/3 composto pelas entidades do Estado. Então, assim, todo um processo de transparência, todo um processo de publicação, publicado em diário oficial. E as entidades, elas têm que mostrar, além da eficácia e da eficiência, mostrar os resultados nesse processo de acompanhamento. A extensão rural, ela vem para esse processo inicial, que a gente chama que é a chave que roda a primeira entrada das políticas públicas, de ir aos agricultores e agricultoras familiares no nosso estado, que tem hoje o maior contingente do Brasil, são 593 mil famílias, e essas entidades, a exemplo do MOC, do Eco Bahia, do Instituto Cabruca, da Fundifran, do IRPA, né, lá no sertão do São Francisco, SEDASB, lá no Sudoeste, fazem esse trabalho em conjunto com a Bahia e em conjunto com os nossos CETAFs, né, que são os nossos escritórios espalhados aí pelos 27 territórios da Bahia. Uma vez selecionadas essas entidades executoras de assistência técnica e extensão rural, quais seriam, então, as principais iniciativas, ações, exatamente para alcançar o objetivo que é elevar a cobertura para 145 mil famílias assistidas na Bahia? A gente tem uma inovação nesse edital do ATER Bahia Sem Fome, um edital que ele é inovador, agora no nosso governo Jerônimo. Ele vem com um trabalho que vai ser bem árduo, que vai ser da gente fazer uma busca ativa nessas quase 21 mil famílias de agricultores que foram levantadas aí pela rede Pensan, que estão em alguma situação de vulnerabilidade, principalmente do risco de insegurança alimentar. Então ele vai ter um trabalho, as entidades serão 27 núcleos, um em cada território, que vai ter que fazer um trabalho muito ali harmônico com os CRAs, porque tem muito agricultor familiar que ainda nem se reconhece, né, como agricultor familiar. Essas 21 mil famílias, por exemplo, nem sabem dos direitos que eles têm a políticas públicas, como agora, né, a gente você está se referindo à segurança alimentar e nutricional das próprias famílias agricultoras. Das próprias famílias. A Bahia é o estado que tem o menor contingente de famílias no rural em situação de insegurança alimentar, mas mesmo esse contingente sendo menor, o governador Jerônimo pediu que a gente fizesse essa chamada e ele também ajudou nessa elaboração, junto com a professora Tati, junto com o Tiago, do Bahia Sem Fome, e a gente conseguiu aí, vai conseguir chegar nessas famílias, mesmo sendo um contingente pequeno, mas a gente não pode ficar aí parado, sabendo que a gente tem ainda 21 mil famílias de agricultores, irmãos nossos, que ainda nem se reconhecem, não sabem das políticas públicas, como o PA, como o próprio CAF, que é o certificado que o governo federal afirma, né, que ele é agricultor familiar, o PNHR, o Programa Nacional
de habitação rural, o programa das cisternas que voltou, graças a Deus. Então, essa busca ativa vai ter uma relação muito forte com os CRAs municipais. Ele vai ter também, o agricultor vai ter aí acesso a análise de solo, semente de milho e feijão para a própria alimentação, uma série de investimentos também de maneira coletiva, como o maniveiro, que é a produção coletiva de manivas de mandioca, melhoradas pela Embrapa, os palmários, né, para a turma aí do semiárido, que sabe da importância da palma forrageira para a alimentação do animal, principalmente do caprino ovino, mas também do bovino de leite, o aprisco, referência, áreas de sistemas agroflorestais, hortas coletivas. Então vai ter uma série de investimentos e essa é uma inovação extremamente importante nesse edital. As entidades aí têm até o dia 1º de abril, essa próxima segunda-feira, para poder enviar as suas propostas e a gente fazer a seleção dessas propostas que vão aí atender todos os 27 territórios. E somando essas 25 mil famílias, a gente vai chegar aí a um contingente de 145 mil famílias, que a gente vai chegar em torno aí de 23% de cobertura, que para a Bahia é um contingente gigantesco. Então é um conjunto de ações que beneficiam as próprias famílias, no sentido de oferecer melhores condições de subsistência e tudo mais, e que resulte também numa produção maior de alimentos. Isso. A gente tem hoje todos os indicadores que a gente coloca nas chamadas e a gente tem uma ação nessa transição que a gente tem feito agora no início do governo Jerônimo, que é a terra digital, a terra híbrida. Então, cada família vai ser acompanhada por geolocalização. Então, a gente vai saber que dia o técnico foi, se ele caminhou na propriedade, quanto tempo ele ficou lá. A gente vai ter os indicadores quantitativos, que é a quantidade de visita, a quantidade de reunião individual, mas também vamos acompanhar através do nosso BI todos os indicadores qualitativos, porque principalmente nesse edital é importante a gente saber quanto desses agricultores e agricultoras que estão sendo atendidos de fato melhorou a renda, melhorou a produtividade, tiveram acesso a políticas públicas, porque esse contingente, a nossa hipótese, a nossa tese é de que eles nunca tiveram acesso a políticas públicas mínimas para a agricultura familiar. Então a gente também vai acompanhar todos esses indicadores qualitativos. Hoje a gente já acompanha, todas as nossas famílias são acompanhadas por geolocalização. É um aplicativo que a gente coloca nos mobiles, seja ele tablet ou seja ele smartphone, e todos os técnicos das entidades de ATER a gente consegue acompanhar diariamente. De manhã, no final da manhã, a gente faz uma atualização do sistema e no final da tarde a gente também atualiza e a gente vê ali cada pontinho no estado, que é o estabelecimento rural de cada um desses agricultores e o serviço que esses técnicos e técnicas estão levando a eles. Você está falando então de um contato direto, ou seja, dos técnicos da própria Baiater ou das entidades depois de celebrados os contratos, né? Vão ter contato, vamos falar, direto com a pobreza na área rural. Isso. Aí eu te pergunto, nessa busca ativa, se você encontra, por exemplo, uma pessoa numa família que estaria ali no público para ser beneficiária do BPC, sim, né? Ou outras situações, etc. Os agentes conseguem enxergar isso para ter uma ação mais transversal e outras políticas públicas também alcançarem essa mesma família? Conseguem. E é por isso que a gente está pesando muito a mão e está lá no edital, na própria construção, essa relação que a gente quer fazer tanto com os CRAs municipais e também com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, com a nossa secretária Fábia Reis, da gente poder estar levando não só essas políticas públicas, ações e projetos ligados diretamente à ruralidade, mas que também estejam ligados a outros aspectos do próprio processo ali de proteção social. Uma família que não tem direito a um BPC, uma família que tem uma pessoa lá com 60, 70 anos, mais de 60 anos, ou mulher com mais de 55, que nem sabe que pode ter direito à aposentadoria. Uma criança que não está na escola. Uma criança que não está na escola. Então, todo esse processo de não estar nem inscrito no CAD único, tenha direito ao Bolsa Família e a outros benefícios. Então, todo esse processo ele vai ser pesado. E é tanto que o edital ele tem um valor interessante para que as pessoas, as entidades possam ter essa estrutura para poder fazer de fato a busca ativa, porque hoje 45% desse investimento ele fica com essa parte principalmente de deslocamento, e a gente colocou no edital que a gente vai buscar as famílias que estão mais longe dos centros urbanos.
porque é uma tendência natural das secretarias municipais de agricultura, das próprias entidades, de estarem ali buscando a família que está mais próxima, às vezes do centro urbano, ela economiza mais combustível, e nesse edital não. Nesse edital a gente vai pegar aquela família que está, por exemplo, lá no fundo, já na divisa ali com outro estado, como é ali aquela região do oeste, né, que fica, às vezes a turma nossa ali tem relação até com outros estados do que com a gente, ali na região do Sertão de São Francisco. Então esses municípios, todos os municípios, mas essas famílias que estão nos processos mais longínquos, nessa Bahia mais profunda, esse edital ele vai atrás delas. Então nós teremos aí... Vai atrás no diagnóstico, vai manter no depois a atenção? Atenção, porque serão 4 anos, 4 anos de acompanhamento individual mesmo nas famílias, o que a gente chama de visita individual. A gente pesou a mão nessa visita individual para que seja ali de fato, como tem sido em todos os editais, o que Paulo Freire nos fala, né? Um processo continuado de educação não formal. Então ele precisa ter continuidade, e aquelas entidades que tiverem uma execução quantitativa extremamente interessante, a gente vai renovar por mais um ano, podendo chegar a 5 anos de atendimento direto. Quem são essas entidades de assistência técnica e extensão rural? Inclusive as que podem, não é, participar desse edital? A gente tem uma série de quase 200 entidades credenciadas no CIATER e na Bahia, né? Então nós temos aí não só do estado, mas também de fora do estado, mas nós temos entidades aí como o IRPA, por exemplo, que faz um trabalho lá na região do Sertão de São Francisco, que tem a sede ali em Juazeiro. São entidades privadas? São entidades não governamentais. Não governamentais. Não governamentais. E para esse edital serão todas não governamentais. Você tem, por exemplo, a Agenda, que tem um trabalho ali na região de Paulo Afonso, interessante. A Arcas, ali no semiárido do Nordeste 2. Você tem o MOC, um trabalho aí de anos, né? Ali já é uma referência, né? No CISAL, na região do Portal do Sertão. Você tem a FATRES, você tem o SEDASB, você tem 3 grandes redes na Bahia, que é a ASA, a ABA e o Fórum Baiano da Agricultura Familiar, que compõe aí quase que 60% dessas entidades. Então, nós temos a Fundifran, ali na região do Oeste, que tem um trabalho de muito tempo. Você tem a própria FETRAF, a FETAG, então todas as entidades aí ligadas à agricultura familiar, credenciadas, acompanhadas pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável. E não só da Bahia podem participar desse edital, então? Não só da Bahia, não pode restringir, vem algumas de fora aí, participam, só que nesse barema a gente colocou aí no edital que as entidades baianas terão uma pontuação melhor, né, na disputa, porque já conhece o território, já tem uma relação de pertencimento ali com aquela... Várias delas já têm um histórico de atuação exatamente nessa... Como essas, algumas aí que a gente colocou, o próprio SEDASB, né, então o CASA, são entidades que têm aí um processo histórico ali na localidade, que foram, inclusive, que ajudaram ali no primeiro governo Lula a uma série de políticas públicas, como a da cisterna de produção, sim, cisterna de consumo. Então tem essa questão do recatingamento, eu fiquei assim extremamente surpreso, uma boa surpresa. Eu tive lá acompanhando o IRPA e eu vi 72 áreas de recatingamento. Já vale uma entrevista somente sobre isso. Rapaz, um negócio assim fantástico, porque uma coisa é você ver uma área, um projeto experimental, você vê 1, 2, 3 áreas. São 72 áreas que variam de 5 a 20 hectares, com uma série de tecnologias de convivência com semiárido dentro de cada área dessa. Assim, um negócio fantástico, 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 me impressionou muito, que é o que eles chamam de agrocatinga, né, o recatingamento. Então, o IRPA, né, e aí fazendo essa referência, assim, experiências fantásticas, fantásticas mesmo, e a gente vai dar aí esse combustível interessante com esse edital para a gente fazer essa busca. Isso já aconteceu no primeiro e no segundo governo Lula, com o Brasil Sem Miséria, onde a gente tinha editais de até próprio para poder fazer essa busca ativa com essas famílias que estavam em situação de extrema vulnerabilidade e miserabilidade, e a gente pegou também, bebeu muito desse referencial. O fundamental de resultado do que colheu nessas experiências anteriores, é possível conseguir pelo menos, claro, com essa assistência, com algum investimento, mas garantir uma sobrevivência digna para as famílias que estão nessas regiões que são mais inóspitas, mais áridas? Sim. Tem alternativas, de fato? Tem muitas alternativas de tecnologias, né, que a gente chama tecnologias sociais, e a gente sempre fala isso nas entrevistas e sempre que eu falo,
É claro que a gente quer aumentar a renda, aumentar a produção, produtividade, mas o mais importante de tudo é garantir a dignidade do homem e da mulher do campo. Claro, no processo que a gente vive, né, no sistema que a gente vive, é importante aumentar a produtividade para ele poder ter o acesso ao que ele quiser consumir, mas também ele com um conjunto de políticas públicas, como é o caso do PENAI, do PAA, essas vendas institucionais, eles estarem ligados a alguma associação ou alguma cooperativa, isso a gente consegue ter a médio prazo, a curto e médio prazo, uma situação de estabilidade no processo da vulnerabilidade. É esse conjunto é o Estado, de fato. Pelo menos sai do limite da exposição à fome, né? Sai desse limite. A miséria absoluta. Né? Claro. E lá na frente, no 5º ano, se ele puder, claro, ter acesso a um comércio, a uma produção, um edital mais robusto, como os editais da CAR, mas o processo inicial é tirar ele desse processo de vulnerabilidade, principalmente na questão da insegurança alimentar. Lanz, você citou o recurso da geolocalização para acompanhar o trabalho dos técnicos e tudo mais. O que mais vocês têm como recurso para exatamente monitorar, avaliar os resultados desse programa e garantir o cumprimento das metas, o impacto positivo na vida das famílias beneficiadas? A gente tem nesse aplicativo, que na verdade ele é uma base de um survey, né? Então a gente gera ali diversos formulários, como a gente colocou assim, mais quantitativos, que é a quantidade de visita que o técnico fez, o tempo de duração ali dessa visita, mas os outros indicadores, os qualitativos, principalmente ele não tinha acesso ao CAF, que é o certificado. Ele não tinha acesso a uma política pública, como a gente colocou aqui, ele não sabia que ele tinha direito ao Bolsa Família, ele não sabia que ele tinha direito a um PCD, a uma aposentadoria, a um auxílio maternidade, ele não sabia que ele poderia ter acesso aí mais a médio prazo, a partir do 2º ano, acesso ao PENAI, ao PAA, que ele tem uma garantia da comercialização do produto dele, que existem outras políticas públicas do Estado e do governo federal que ele pode ter acesso. Então, esse conjunto de acesso, principalmente às políticas públicas, esses são os indicadores qualitativos que a gente vai mais pesar a mão. O monitoramento que a gente faz do técnico e da técnica, ele é importante também, né? Claro, a gente saber ali, a gente está pagando por um serviço, então ele foi de fato, normalmente, né, graças a Deus todos vão, mas quanto tempo ele ficou ali no estabelecimento, ele rodou no estabelecimento, ele foi fazer esse diagnóstico, qual a profundidade desse diagnóstico, porque como a gente faz essa atualização 2 vezes por dia, a gente tem acesso quase que em tempo real de como é que está esse encaminhamento. Para a gente foi um desafio também, começar essa estrutura do que a gente tem chamado aí de ATE híbrida, que a Bahia e mais 2 estados estão iniciando, Minas está bem à frente, Santa Catarina, mas da gente poder também ter um processo que a gente está montando no programa estadual de ATE, que a gente vai ter outras tecnologias que o agricultor também vai poder acessar, como o chatbot, como os podcasts, o nosso portal da ATER na Bahia. Então, aí uma série de inovações, não só para esse edital, mas para o outro que já está executando também, que é o ATER Biomas, que vem muito forte com essa questão da casa comum. A gente traz ali essa pegada forte das mudanças climáticas, esse agora do ATER Bahia Sem Fome, e uma série de novos editais que a gente estará lançando esse ano ainda. E um desafio danado que é atingir todas as regiões do estado, todos os territórios baianos aí, né? É um estado do tamanho da França, né? Com 4 grandes biomas, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e os biomas marinhos ali associados, com os 27 territórios de identidade, com as suas peculiaridades, com distâncias que são enormes. Você tem ali para a gente chegar lá em Botirama, para a gente chegar em Santa Rita de Cássia, chegar em Cocos, em Jaborandi, até ir para o sudoeste. Então, assim, é um desafio grande. Esse contingente também de agricultores familiares que a gente tem, isso não tem nada que chegue perto. Quantas famílias hoje vivendo da agricultura familiar na Bahia? 593 mil. É um contingente assim, enorme, né? Com a diversidade cultural gigantesca, né? Você tem povos e comunidades tradicionais diversas que não tem em outro estado, as próprias nações indígenas, da onde eu tenho a minha origem. Então você tem assim troncos familiares, nações completamente diferentes, como são os Tupinambás, por exemplo, dos Pataxós. Então, uma diversidade de público, a turma de fundo e feixe de pasto, outro desafio, ciganos, né? Como é que a gente atende aos ciganos, né? O estado abordagem diferente. Como é que você
escolariza um povo nômade, né? Então, os machacalis, por exemplo, que estão ali entre Minas e Bahia, ali no extremo sul, então quem tem que se adaptar? O povo é o Estado que tem que se virar para criar as condições de adaptar e como é que você vai ter uma escola fixa para atender os machacalis, né? Eles saem ali do norte de Minas, de Aimorés, e vão até o município de Itamaraju, Prado, andando. Machacalis são uma nação indígena. Nação indígena. Então, eles têm então como é que a gente se adapta, né? Como é que estão o Estado... sempre em movimento? Sempre em movimento, sempre. Eles saem lá de Aimorés, ali perto de Itanhém, Nanuque, e andam. Eles fazem isso 4 vezes no ano, né? Vêm até o Prado, ficam ali um tempo em Itamaraju, ali na praça ali da rodoviária, daqui a pouco voltam pela estrada, crianças, idosos, eles têm esse processo. Então, o Estado é que tem que se adaptar a eles, né? Eles se adaptarem ao Estado, né? Como é que a gente faz a saúde? Como é que a gente faz a parte de educação? Como é que a gente faz a parte de assistência social? Então, isso, na Bahia, essa diversidade, ela é extremamente fantástica. Desafiadora, né? Também. Os próprios quilombolas, né? 2 grandes troncos que vieram, né? De tantos outros, mas principalmente os quetos e os bantos. Então, com também diversidades culturais completamente diferentes. Você tem os fundo e fecho de pasto, você tem os geraizeiros, você tem os beradeiros, né? Um povo que está ali nas ilhas do Rio São Francisco. Quando enche as ilhas, eles vão para a beira do Rio São Francisco, plantam e quando abaixa, eles voltam de novo. Então, é um processo diverso e quem tem que se virar é a gente. A gente está se virando para poder É um mundo que muita gente nem imagina que existe, né? E mostra esse investimento, né? Que a gente tem feito mais de 4 bilhões de reais de investimento na agricultura familiar, tirando o custeio nosso, não, só de investimento a gente ultrapassou. Investimento direto na produção dessa agricultura. Direto na produção, os editais, o que a gente tem feito aí na CAR nesses últimos 18 anos. Quem conheceu a CAR sabia que era um balcão de oferta. Chegava uma pessoa e falava assim, eu quero uma casa de farinha. Não, leve uma ponte. Mas não tem rio não, mas leve uma ponte. Aí, às vezes, não, leva uma casa de farinha, mas não tem mandioca, mas leve. Então, essa questão dos editais, essa questão de dar essa transparência, possibilitar que aquela associação que nunca veio com um vereador, não que não seja importante vir com vereador, é importante vir com deputado, mas aquela que fala assim, não, eu quero disputar por mim mesmo. O edital proporcionou isso, os editais, né? Então, é uma possibilidade, a gente chegou aí nos 4 cantos, todos os municípios da Bahia hoje tem um investimento da Secretaria de Desenvolvimento Rural, hoje capitaneada ali pelo secretário Osni Cardoso, a CAR capitaneada ali pelo meu irmão querido Geandro Ribeiro, que está fazendo um trabalho assim, fantástico, vale muito a pena vocês chamarem ele. A Bahia hoje tem 402 agroindústrias, então você tem, por exemplo, a Bahia Cacau ali, colocando chocolate na Europa, né? A gente mandou um container tem uns 50 dias, um container de 20 toneladas para a Europa. Tem a Casa Brasilis lá em Porto, recebendo esses materiais, esses produtos assim de uma qualidade fantástica. O próprio Frig Bahia lá em Pintadas, colocando cortes nobres de cordeiro, de cabrito, na Europa, na Ásia, na África. Então, assim, fantástico. O que a Coopercook faz também lá em Uauá, colocando fantástico, geleias. sim. Então, atenção, então, às entidades executoras de assistência técnica e extensão rural. As inscrições para o ATER Bahia Sem Fome, esse edital, vão até dia 1º de abril. E informações aqui pela internet mesmo, né? Isso. Que é bahiater.sdr.ba.gov.br. Isso. Lance, um prazer, muito obrigado. Superintendente da Bahia Ter, a Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural, Lance Almeida. Um prazer tê-lo aqui conosco, parabéns aí pela iniciativa, sucesso e traga resultados pra gente aí, tá bom? Tá certo, satisfação é nossa de estar aqui, esse mundo mágico da rádio, né? A gente fica ouvindo e fica imaginando, né? Como é a rádio, então pra gente é uma satisfação. Trago aqui também um abraço do nosso governador, falei com ele hoje cedo que estaria aqui, nosso secretário Osni, toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Se vocês precisarem, quiserem, a gente vai estar aqui para fazer isso, né? Democratizar a informação, trazer informações para a nossa turma e parabenizar vocês pela audiência. Muito obrigado e muito obrigado pela sua disponibilidade. Sucesso, a gente reforça, deseja para você. Até uma próxima, então. Bom dia. Agora, 1 minuto para as 8 na tarde FM.